Você acompanha Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp está de volta. A gente segue por aqui com muito mais informação sobre o Legislativo Paulista, claro, o Brasil e também o mundo. Jornal da Rede Alesp. O deputado Altair Moraes, do Republicanos, através da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, conseguiu a liberação de equipamento esportivo para a Associação de Karatê Nindukan da capital paulista. No total, foram 35 novos kimonos que serão distribuídos aos alunos da associação. O parlamentar que preside a Comissão de Assuntos Desportivos é atleta e foi campeão de karatê na competição Norte e Nordeste, além de ter integrado a seleção brasileira. Ele disse que acredita que o esporte é uma atividade fundamental, não só para a saúde física, mental, como também uma alternativa para tirar as crianças e jovens das ruas. O responsável pela entidade, o sensei Ivaldo, ficou bastante agradecido e disse que os uniformes serão, claro, um incentivo a mais para que os alunos continuem a praticar o esporte. Sempre muito importante, então, essas questões esportivas, ainda mais nesse momento que a gente sempre fala da pandemia, que a criançada acaba ficando mais em casa. Existe muitas das aulas também online, é sempre bom mexer o corpo, né, Tayana? É verdade, e você falou das aulas, até as aulas virtuais, não sei se você também tem visto isso com seu filho, mas as próprias aulas virtuais têm tido também educação física. Sim, em casa eu acompanho meu filho com as aulas de educação física. Primeiro eu fiquei com um ponto de interrogação, como será? Mas olha, tem dado certo, os professores de educação física também têm se desdobrado com alongamentos, porque as crianças acabam ficando muito tempo sentadas ali na frente do computador. Então, com alongamento, com atividade, aquele senta, levanta, é bem bacana. Com açúcar, com arroz. Isso, é isso mesmo. Então, vão se reinventando, mas é preciso também mexer o corpo. Falando de IPVA, Tayana, se você é proprietário de veículo com placa final 1, fique atento. Hoje vence a segunda parcela ou a cota única sem desconto do próprio imposto. As guias de cobrança estão disponíveis no site da Secretaria da Fazenda e Planejamento. Elas podem ser pagas em bancos, casas lotéricas, terminais de autoatendimento ou internet banking. Se preferir, o consumidor também pode usar a rede bancária. Basta informar o número do Registro Nacional do Veículo Automotor, o RENAVAN. Outra opção é pagar pelo cartão de crédito. Nesse caso, é preciso acessar o site de uma das 4 empresas credenciadas pelo governo. Olha lá, PIN-PAG, TAC, Parcele na Hora e Vamos Parcelar. Só essas têm acesso, Tayana. Seguindo aqui no Jornal da Rede Alesp, informação reduzida por conta dos protocolos preventivos da pandemia da Covid-19. O Coral Paulistano se apresenta amanhã, dia 10, às 6 da tarde, em concerto aberto ao público na capital paulista e com transmissão simultânea pelo YouTube do Teatro Municipal de São Paulo. A gente falou um pouquinho disso no início do jornal, mas dando novamente esse serviço, sobre essa apresentação. É sempre bom um pouco sair ali da rotina. Sob a regência de Maíra Ferreira e participação de solistas e do ator Adriano Tunes, o repertório vai então de Vila Lobos e Camargo Guarnieri a Gilberto Mendes, Oswaldo Lacerda, Nelson Aires, entre outros artistas. Pois é, Tayana, sempre bom sair um pouquinho da rotina e escutar música boa, é isso, também. É sempre bom também essa dica aqui cultural, para quem está assistindo a gente agora. É isso mesmo. Vamos seguindo aqui no Jornal da Rede Alesp, É sempre importante a gente falar aqui no Jornal da Rede Alesp o quanto também a rede tem preparado muita informação para você com os nossos programas. Eu gosto de fazer o nosso marketing aqui também, falando sobre os nossos programas, sobre a nossa programação. Agora na grade de 2021 nós temos voltamos aos nossos estúdios aqui da Rede Alesp, produzindo também conteúdo, Alesp Cidadania, mas eu vou pedir para a Tayana, que é uma das apresentadoras do Alesp Cidadania, contar um pouquinho sobre quais temas, então, nesse novo programa da nossa grade.
A gente tem, Julie, né? Não é só você que gosta dos spoilers, não, eu também gosto. Adoro falar para todo mundo acessar lá o YouTube e assistir todo o conteúdo que a gente tem feito, porque realmente está muito bacana. Agora, falando do Alesp Cidadania, a gente tem trazido aqui muitos deputados, né? Você percebeu que a gente tem trazido eles mesmo com força aqui para falar dos projetos que eles têm colocado em prática e o que eles pretendem fazer aí, agora que começou aí oficialmente, né? As sessões plenárias aqui também no Juscelino Kubitschek. Então, a gente vem trazendo eles aí, discutindo vários assuntos. Na semana passada eu conversei com o deputado Gil Diniz, que está com o projeto de lei 655 de 2020, que é um projeto que não quer obrigar a população a tomar vacina, e ele deixou bem claro, inclusive na nossa conversa que está lá no YouTube, que ele não é contra a vacinação, ele é a favor, ele só é contra ao obrigar o cidadão que prefere não tomar. E até dentro disso, Tayana, sobre essa obrigatoriedade ou não, o Ministério Público disse, né, que o trabalhador pode ser demitido por justa causa se ele não quiser, então, tomar a vacina. A gente já repercutiu isso aqui também no Jornal da Rede Alesp, agora olhando para a minha câmera aqui, nós já repercutimos aqui no Jornal da Rede Alesp justamente sobre isso. Lá no nosso canal do YouTube também você pode procurar esse tema, que é muito importante. Falando sobre a média, né, Tayana, da Covid-19 aqui no jornal, o estado de São Paulo está há 31 dias seguidos com média de mortes pelo novo coronavírus acima de 200 por dia. A média de casos também está acima de 10 mil. Dados divulgados ontem, segunda-feira, contabilizaram mais de 49 mortes nas últimas 24 horas, elevando o número total para 54.633. Já o número de casos confirmados desde o início da pandemia para 1.850.000, após o grande aumento dos indicadores na pandemia observado em janeiro, após as festas de Natal e Ano Novo. Ainda não houve uma queda significativa nos registros. Até o momento, por conta de aberturas de novos leitos, houve a redução da taxa geral de ocupação de leitos de UTI em todo o estado, em 67%, e na Grande São Paulo, 65,7%. O governo afirmou que as restrições feitas nas semanas anteriores já foram suficientes para controlar a situação no sistema de saúde. Vamos agora de entrevista. A gente fala sobre o projeto de lei 80 de 2020. O projeto de lei torna obrigatória a fixação de dispensadores de álcool em gel nos transportes intermunicipais do estado. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o deputado Caio França, do PSB, autor do projeto. Bom dia, deputado. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia para vocês. Um prazer poder conversar com os nossos amigos da TV Alesp e também com o cidadão aqui que está nos acompanhando sobre esse projeto que eu considero de suma importância. Deputado, durante sessão plenária, né, vocês discutiram e aprovaram aí o projeto 80 de 2020 de sua autoria. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais, né, o que determina então esse projeto de lei. Bom, na prática, primeiro é importante salientar, né, para não parecer uma coisa atrasada, que esse projeto eu apresentei em março de 2020. Então, no início da pandemia, no ano passado, quando eu, constatando em matérias, lendo sobre o assunto do coronavírus, percebi que, infelizmente, um dos locais de maior contágio do vírus é no transporte público e que a higiene das mãos era uma tarefa fundamental para a gente evitar esse contágio. Eu me senti aí na obrigação de poder apresentar algo que não aumentasse o custo do transporte para o usuário, mas que permitisse que ele tivesse condição de ter o álcool gel à disposição. Eu sei que muita gente já tinha esse hábito de levar na bolsa ou em outro local, mas muita gente ainda também não tinha isso, né? Não era uma coisa habitual você limpar as mãos. Então, a ideia é que era na época de poder obrigar que quem tem a concessão do transporte público intermunicipal, ou seja, os ônibus, os trens, o metrô, o VLT aqui na Baixada Santista, né? Eu sou aqui do litoral e aqui nós temos o VLT que liga São Vicente até a cidade de Santos hoje, com possibilidade de extensão. Em todos esses transportes, a obrigação de ter os dispensadores de álcool gel sem aumentar o custo da passagem por esse motivo específico.
Agora, deputado, a proposta, né, prevê, então, a disponibilidade de álcool em gel em transportes entre os municípios, né? Isso inclui veículos de empresas rodoviárias ou apenas os administradores do poder público? Isso inclui também as empresas rodoviárias, desde que tenham o alvará de funcionamento concedidos pela Artesp, nesse caso, né? Nós temos aqui, por exemplo, a região do Vale do Ribeira, onde a responsável por fazer o transporte do Vale do Ribeira para a Baixada Santista é a própria iniciativa privada, né? Somente com a concessão aí do poder público. Então, nesses casos também se tornam obrigatórios a colocação de dispensadores de álcool gel. A gente, claro, aguarda a sanção do governador, mas eu imagino que pela importância do projeto e, sim, independente da posição política partidária, eu imagino que o governador também vai sancionar esse projeto, que eu considero de muita importância. Agora, deputado, ainda sobre essa questão, se por acaso os veículos eles não atenderem essas especificações da medida, a fixação dos dispensadores de álcool, como que o usuário ele pode pedir para que isso seja feito? A quem ele deve solicitar? As pessoas que estão ali dentro mesmo do ônibus, do metrô, ou elas precisam seguir isso para alguma secretaria? Como é que vai funcionar isso? O ideal é que, claro, a gente tem primeiro, existe no próprio projeto uma multa à empresa que não cumpriu o projeto. Agora, a gente imagina aí que num prazo de, assim que for sancionada, de 30 dias, por exemplo, é o tempo suficiente das empresas todas do estado de São Paulo colocarem os dispensadores de álcool gel, e aí na medida em que elas não cumpram, a própria Secretaria de Transportes vai ser a responsável por poder fazer essa regulação. A Artesp, a gente vai estar monitorando também, deveremos criar um canal nas nossas páginas oficiais, por exemplo, para poder cobrar das concessionárias, das empresas responsáveis pelo transporte, para que possam colocar isso, porque assim, eu entendo que o custo é muito baixo, também para a quantidade de recursos que as concessionárias obtêm através do transporte público, e a importância disso não é nem só para essa pandemia, né? É para deixar um legado mesmo na importância que tem o álcool gel, a higiene das mãos. A gente fica sempre correndo atrás aí das coisas. A gente percebe que, por exemplo, na Europa ou mesmo no Japão, na China, sempre quando tem alguma coisa, eles sempre usam máscaras, né? Já no transporte, é como se fosse uma coisa habitual. E aqui no Brasil a gente não tem esses costumes ainda. Então, que a gente possa, né, ter com esse projeto de lei que eu apresentei, que foi aprovado pela Assembleia, que a gente consiga também criar hábitos mais de higiene mais perenes, né, que não fiquem dependendo de uma pandemia ou de outra para poderem acontecerem na prática. E até pela sua fala, deputada, a gente vê o quanto é essencial, então, também essas pequenas ações, não só nesse momento de pandemia, mas como o senhor bem disse também, para que se continue essas práticas no pós-pandemia. Agora, o projeto de lei do senhor vai para a sanção, o veto do governador João Dória. Qual que é a expectativa, então, do senhor nesse momento? A expectativa é da melhor possível, né? Acho que na Assembleia eu consegui uma ampla maioria, inclusive o próprio partido do governador votou por unanimidade junto conosco a favor do projeto. A liderança do governo não se posicionou contrária ao projeto, então a gente imagina que com isso, e até como disse aqui, pela grandeza do projeto e pelo baixo custo dele, que não ficará para o Estado, mas sim para a iniciativa privada, que nesse momento faz a operação, aí ganha muito dinheiro com o transporte público, em especial o estadual, o intermunicipal. A gente espera que ele possa sancionar e a gente tem aí esse prazo de 30 dias para que eles possam se adaptar. Também não é uma coisa difícil de fazer, todo mundo hoje em dia tem álcool gel em mãos, na bolsa, os próprios veículos particulares de táxis, Uber, todos os aplicativos já possuem um dispensador de álcool gel no veículo. Então eu imagino que a gente consiga fazer isso nesse prazo pela facilidade que é hoje você poder fazer essa instalação. Então, eu aguardo ansioso pela sanção dessa lei, que, claro, chega num momento aí já de vacinação, graças a Deus e à ciência, mas que fique de legado aí para
para eventuais outros vírus que possam, outras pandemias que possam vir a acometer as regiões ou mesmo o país como um todo. Espero que esse projeto também, eu já vi algumas prefeituras, por exemplo, fazendo isso, né, obrigando o transporte municipal a também garantir o álcool gel para os usuários, mas que também, de repente, a gente consiga garantir isso em outros estados. Já tem outros colegas deputados estaduais de outros estados que também já apresentaram essa mesma legislação no seu estado. Agora, deputado, 2021, né, começou os trabalhos aqui no Legislativo, ainda temos uma pandemia. Embora, né, a gente já conseguiu adaptar aí a nossa rotina, vocês, o Legislativo, conseguiram adaptar a rotina de vocês. Qual a expectativa do senhor para os trabalhos aqui na casa nesse ano? Eu espero que a gente consiga retomar aí dentro dessa nova normalidade. Acredito até que a pandemia, de alguma forma, serviu para a gente poder perceber que é possível, sim, você fazer muitas coisas remotas. É claro que tem coisas que são impossíveis, dependendo do nível de discussão, mas existem audiências públicas, comissões que podem muito bem funcionar virtualmente, isso baixando o custo da Assembleia, né, fazendo com que os parlamentares consigam estar mais próximos das suas regiões também. Então, eu acho que fica aí um aprendizado aqui para o Legislativo, mas acho que para todos os setores da sociedade, né? Muitos amigos meus da iniciativa privada que tinham que se deslocar quilômetros e mais quilômetros, gastar gasolina, se movimentar, a empresa tinha que gastar, sendo que ele podia fazer uma reunião virtual, às vezes até de maneira mais rápida e juntando mais gente do que se fizesse presencialmente. Então, que a gente também consiga aproveitar no sentido amplo da palavra as novidades que a pandemia acabou nos trazendo por obrigação, mas que possam ficar de legado também para todos nós. Deputado, falando então também de vacina, né? O grande momento, né, esperado por muitos, né, por todos, né? Começou agora em 2021. Qual o panorama então desse momento de vacinação aí na Baixada? O que o senhor espera então dos próximos passos, tanto do governo estadual quanto federal, com relação a imunizar a população? A minha expectativa é que tanto o governador João Dória quanto o presidente Bolsonaro, eles parem de brigar politicamente, né, para ver quem é o pai do quê, da vacina, do comércio, e na prática trabalhem mais e falem menos, né, porque eles gostam muito aí de fazer essa disputa política num período que a gente não deveria ter isso, mas infelizmente ainda acontece. E claro, a gente trabalha e torce, eu estou na Comissão de Saúde, para que o plano de vacinação que começou aqui na Baixada Santista, praticamente todos os municípios começaram ontem a imunizar os idosos com mais de 90 anos, e a gente espera que a gente consiga aí o quanto antes fazer com que toda a sociedade possa ter a vacina, independente do país de origem. Acho que assim, nesse momento não nos cabe julgar se o laboratório é da China, da Rússia, dos Estados Unidos, da Europa. Se está aprovado pela Anvisa, é porque a vacina ela tem condição e eficácia para poder aumentar a chance de imunizar a população brasileira. Então, que a gente consiga aí o quanto antes garantir imunização para todo mundo, agradecendo muito aos profissionais da área da saúde que foram guerreiros aí nesse período de tanta dificuldade que nós vivenciamos. Deputado, o senhor, né, que preside aí a Comissão de Saúde, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também, né, dos trabalhos da comissão. Na Comissão de Saúde eu não presido, eu sou membro efetivo, eu presido do meio ambiente, mas na de saúde a gente teve uma reunião aí durante a pandemia com o secretário de Estado para ele apresentar o plano de imunização do governo do Estado. Na prática, eu acho que o Instituto Butantan cumpriu bem a sua tarefa, né? Então, em nome do presidente Dimas, eu quero agradecê-lo. A gente deve muito a esses profissionais que se dedicaram. É também um momento de poder a gente valorizar o SUS, né? Um sistema que é muito criticado, mas que nesse momento assim de pandemia e da necessidade de você conseguir atingir todas as pessoas, a gente percebe que o SUS tem uma importância muito grande, uma capilaridade muito fortalecida. Então, que fique também aí esse momento para a gente poder valorizar os profissionais da saúde pública,
né? Porque são eles que estão na linha de frente, eles que, de alguma forma, estão conseguindo iniciar esse processo de vacinação do país como um todo, né? Nas áreas mais distantes dos centros urbanos, né? Eu tenho uma região aqui do Vale do Ribeira, que eu tenho uma proximidade muito grande e que tem mais dificuldade de ter profissionais, de ter equipamentos. Então, a gente tem inclusive, aldeias indígenas, quilombolas, que já também iniciaram a sua vacinação, que a gente consiga valorizar esses profissionais, sendo que, por vários momentos, a gente já passou por votações na Assembleia que acabaram por reduzir a importância desses profissionais, então que a gente consiga, nesse momento, perceber a sua importância e que a Comissão de Saúde também possa reforçar a importância desses profissionais. E, deputado, o senhor que é da região aí da Baixada Santista, a questão, a gente sabe que a gente está num período em que as pessoas continuam frequentando e descendo muito, a gente sabe que é importante também o turismo para a região. Queria que o senhor avaliasse como está essa questão, né? Existe aí a questão da pandemia, mas existe também a questão do turista ainda descer, ainda visitar, né, a Baixada Santista. O que chamou muita atenção da gente aqui, eu fui um crítico do Plano São Paulo, especialmente aqui na Baixada, que nós tínhamos dos 5 indicadores que o governo usa para poder definir a posição do Plano São Paulo, nós tínhamos 3 indicadores verdes e 2 amarelos. E o nosso resultado era laranja nos dias de semana e vermelho nos finais de semana. E para mim isso não tem lógica, né? Então, nós somos uma região que dependemos muito do setor de serviços, então bares, restaurantes, comércio de rua, ambulantes, hotéis, pousadas, são responsáveis por boa parte da geração de emprego e renda aqui da Baixada. Então, a gente criticou muito o governo nesse ponto, o governo voltou atrás aí na última sexta-feira, já liberando as atividades comerciais, claro que respeitando aí, né, o distanciamento, a redução da capacidade, as máscaras, o álcool gel, mas deixando as pessoas funcionarem, né? Porque a própria serra estava aberta para que os turistas pudessem descer. Então, assim, a gente entende que é possível ter um equilíbrio entre, obviamente, a preservação da saúde, mas também as atividades econômicas, ainda mais para regiões que não têm aí uma força industrial muito forte como a nossa, que não tem muitas outras atividades como a nossa, que depende muito ainda da atividade do setor de serviço, atividade terciária. Deputado Caio França, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp e estendo o convite aí para próximas oportunidades. Muito obrigada. Eu que agradeço aqui a oportunidade, um prazer poder falar com vocês. Em breve eu estou aí também para presencialmente poder acompanhar a sessão do dia de hoje. Um abraço, obrigado. Deputado, bom trabalho. E na sessão plenária de ontem, os deputados discutiram diversos temas. Não é, Thay? Exatamente. Entre eles, a volta às aulas, a ideologia de gênero e esterilização voluntária. O repórter Sérgio Everton tem os detalhes para a gente. Acompanhe. Realizada no plenário Juscelino Kubitschek da Assembleia Legislativa nesta segunda-feira, a 5ª sessão ordinária, transmitida ao vivo pela Rede Alesp. Na presidência, o deputado Coronel Telhada, do Progressistas, que abriu os trabalhos com um pequeno expediente, onde os parlamentares têm um tempo regimental de 5 minutos para o uso da palavra. Na tribuna, o deputado Castelo Branco, que usou o seu tempo para falar da retomada das aulas nesta segunda-feira. Subimos a este plenário para reforçar o nosso conceito, a nossa intenção e a nossa decisão de apoiar a abertura das escolas e a volta às aulas. As voltas às aulas presenciais que ocorrerão, que estão ocorrendo hoje na rede estadual do Estado de São Paulo. Nós preparamos uma pequena apresentação em PowerPoint para que vocês entendam o que está acontecendo. Somos a favor da abertura das escolas, da volta às aulas, considerando que educação é serviço essencial de uma nação e todos os esforços devem ser despendidos neste sentido. Uma nação que se preze dá prioridade às suas
Passe na casa. Os deputados federais governistas esperam no mínimo 300 votos de 513 votos, o que conferiria ao novo presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, de Alagoas, um bom primeiro passo em direção ao encaminhamento da agenda liberal defendida pelo governo. Com a autonomia do Banco Central garantida por lei, a instituição brasileira se aproxima das autoridades monetárias de países como Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Chile e México. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, a autonomia da instituição garantirá ainda estabilidade monetária para o Brasil. Voltando então, na sessão plenária de ontem, os deputados discutiram diversos temas, entre eles a volta às aulas, ideologia de gênero e esterilização voluntária. Mais uma vez, o repórter Sérgio Everton tem os detalhes, acompanha com a gente. Realizada no plenário Juscelino Kubitschek da Assembleia Legislativa nesta segunda-feira, a 5ª sessão ordinária, transmitida ao vivo pela Rede Alesp. Na presidência, o deputado Coronel Telhada, do Progressistas, que abriu os trabalhos com um pequeno expediente, onde os parlamentares têm um tempo regimental de 5 minutos para o uso da palavra. Na tribuna, o deputado Castelo Branco, que usou o seu tempo para falar da retomada das aulas nesta segunda-feira. Subimos a este plenário para reforçar o nosso conceito, a nossa intenção e a nossa decisão de apoiar a abertura das escolas e a volta às aulas. As volta às aulas presenciais que estão ocorrendo hoje na rede estadual do estado de São Paulo. Nós preparamos uma pequena apresentação em PowerPoint para que vocês entendam o que está acontecendo. Somos a favor da abertura das escolas, da volta às aulas, considerando que educação é serviço essencial de uma nação e todos os esforços devem ser despendidos neste sentido. Uma nação que se preze dá prioridade às suas crianças. Gênero, ato libidinoso, o incentivo ao aborto, a discussão da legalização de entorpecentes ou drogas ilícitas, a redução do direito à legítima defesa, a criminalização da atuação dos agentes de segurança pública, o incesto, a pedofilia e a cristofobia. Todas essas coisas aqui o Estado não pode promover às custas do Tesouro. Não pode! O deputado Frederico Dávila fez um comentário de uma matéria do jornal Valor Econômico em relação ao ex-presidente da Câmara Federal. Queria aqui comentar, senhor presidente, prezados colegas, matéria do jornal Valor Econômico que cobre sábado, domingo e segunda-feira. Aqui uma entrevista do ex-presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Aqui, cadê? Aqui. E aqui na última página inteira aqui do jornal Valor Econômico, DEM voltou para a extrema-direita dos anos 80. O deputado Coronel Telhada foi à tribuna saudar o Dia do Quadro do Magistério do Exército. Saudar o dia de hoje, dia 8 de fevereiro, uma segunda-feira, começando sempre saudando. Hoje é o dia do quadro do Magistério do Exército, do Marechal Trompovski. Então, um abraço. Oi? Muito bom, né? Um abraço a todos os amigos e amigas do nosso querido Exército Brasileiro, principalmente aqueles saudando que trabalham na parte da instrução, do ensino, do magistério. Aliás, uma das organizações que mais investem na educação são as instituições militares e policiais militares. Acho que é por isso que nós somos tão criticados, né? Porque a gente investe na pessoa, investe no ser humano, investe na lealdade, na democracia, na moralidade, dá retorno, o pessoal trabalha sério, trabalha com honestidade, e isso incomoda muito a esquerda, né? Porque o que a esquerda mais gosta é da imoralidade, de fazer a coisa errada para justamente alcançar o poder. Mas nós não temos sede de poder, nós temos sede de ajudar a população, isso sim. A deputada Janaína Pascoal fez questão de agradecer a todos que participaram de uma audiência pública sobre a esterilização voluntária. Quero agradecer todas as pessoas que participaram hoje pela manhã da audiência pública que fizemos
sobre acesso a métodos contraceptivos, em especial a esterilização, tanto para homens como para mulheres que desejem se esterilizar. A legislação vigente é muito restritiva e o debate foi importante para que nós possamos reavaliá-la, atualizá-la, tanto no âmbito federal como no âmbito estadual. Então, esse é o primeiro ponto. Queria também dar uma satisfação. Muitas pessoas têm entrado em contato no gabinete, por e-mail, querendo agendar reuniões. E quando nós perguntamos o tema, a pessoa traz o tema e eu oriento os assessores a explicarem quando eu estou favorável, não estou favorável. E muitas vezes o que a pessoa pede, eu já estou defendendo. Mas ainda assim a pessoa quer fazer uma reunião. E aconteceu uma situação essa semana que uma das pessoas que ligou no gabinete disse que era mais fácil conversar com a rainha da Inglaterra do que comigo. Então, para que compreendam, né, que não é pedantismo, não é má vontade. O deputado Carlos Gianazzi visitou alguns colégios estaduais de São Paulo. Ele fez um comentário de apoio à greve sanitária nas escolas. Eu estive hoje pela manhã, na verdade até agora, visitando escolas da rede estadual, apoiando logicamente a greve sanitária, apoiando esse movimento em defesa da vida, em defesa da saúde da comunidade escolar, porque é o lema dessa greve sanitária: escola fechada, vida preservada, senhor presidente. E a situação é grave. Eu fui em escolas, primeiro em escolas que não têm a mínima condição estrutural de ter volta às aulas. Faltam funcionários, não tem material de limpeza, escolas sucateadas, degradadas, um verdadeiro caos a rede estadual, que não é mostrada pela imprensa, pelo secretário Rossielli, pelo governador Dória. Eles estão escondendo essa degradação da escola estadual. Não havendo mais oradores inscritos no pequeno expediente, a sessão ordinária foi levantada e os trabalhos encerrados. E agora, mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp, falar sobre saúde e o combate da pandemia da Covid-19. Metas e expectativas para 2021 dos parlamentares do Legislativo Paulista, apresentando projeto de leis para ajudar no combate da Covid-19. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o deputado Tenente Nascimento do PSL. Bom dia, deputado. Bem-vindo novamente ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia, Júlia. Bom dia, Tayana. Bom dia a todos os ouvintes aí, aqueles que estão acompanhando na Rede Alesp, sempre pronto a dar informações importante. E agora, no momento tão difícil qual estamos vivendo durante essa pandemia, mas está aí a TV Alesp apresentando a todos as ações importantes do parlamento, dos deputados. Estamos aqui mais uma vez, meu muito obrigado. Deputado, o senhor fez, né, uma indicação aí, o número 1 de 2021 ao governador do estado de São Paulo para a inclusão da vacinação em policiais e professores. Explica um pouquinho, né, sobre essa sua indicação. Eu quero dizer o seguinte: como nós estamos vendo, logicamente, tem prioridade, né? Os profissionais da saúde, inquestionável, no mundo inteiro, né? A prioridade são os profissionais da saúde, porque eles estão na linha de frente desde o início, em nenhum momento recuaram. Tivemos algumas perdas com esses profissionais, esses heróis, né? Então, nós apresentamos esse pedido pelo seguinte motivo: nós temos nossos policiais, bombeiros, e policial militar, policial civil, agente penitenciário, que agora é a Polícia Penal, e também Guarda Civil Metropolitana, que também não puderam se abster do compromisso e estar na frente dessa ação, defendendo a população. Então, como eles não puderam, e eles também têm famílias, eles também têm a mesma condição nas ações que nós vemos eles trabalhando, enfrentando a pandemia. Então, nós colocamos também com esse pedido, essa indicação, juntamente com mais alguns deputados, para que o governador, para que o executivo venha também olhar com carinho esse pedido nosso e eles venham a ser inseridos no grupo número 1 para a vacinação. O pessoal da ativa, né? Estou falando pessoal que está realmente trabalhando e são verdadeiros heróis também
não comparado numa outra esfera com os profissionais da saúde, mas também são nossos profissionais que aí estão enfrentando com bravura esta pandemia. Perfeito. Deputado, outro projeto de lei também importante nesse momento de pandemia do senhor é o PL 719 de 2020, que alteraria, então, o horário de funcionamento do comércio aqui no estado de São Paulo, principalmente nesse momento de pandemia, seria, então, de 24 horas, né, até para a retomada econômica. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse PL e o quanto ele pode auxiliar, então, tanto os consumidores quanto o comerciante. Nós temos aí no passado, estou falando com a Júlia, né? Isso. Júlia, no passado nós tínhamos lá, até tinha uma propaganda muito famosa, né? Venha correndo, Mappem, até meia-noite, Mappem. E então tinha esse período que as pessoas, após o seu trabalho, poderiam estar indo ao comércio. Das 8 da manhã ou mais cedo. Então, nós vimos o quê? Na eleição, o que foi feito? Foi colocado das 7 às 10 da manhã para o grupo de alto risco. Não é grupo de risco. De risco, todos nós somos do grupo de risco. Mas o grupo de alto risco, acima dos 60 anos, que fosse as urnas, fosse facultado a eles das 7 às 10 da manhã. Das 10 em diante, aí as pessoas, para que não houvesse aglomeração e nem também o que nós estamos tanto temendo, que é a proliferação, né? Então, visto isso, nós entramos com um projeto que fosse flexibilizado o horário, para que as pessoas, né, quando você reduz o horário, logicamente que naquele período, né, mesmo com toda a recomendação, com todos os protocolos, é natural que vai haver um crescimento, um número maior de pessoas. Então, nós pedimos isso no final do ano para que as pessoas flexibilizassem 24 horas ou das 7 à meia-noite e que estabelecesse o critério. Tantas pessoas na loja como já é no dia de hoje. 4 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas, ou que vá ao mercado, ou que vá a uma loja, ou que vá ao comércio, estabelecendo assim, mudança de horário para que as pessoas não viessem a aglomerar e que tivessem a condição de deixar o comércio aberto. Nós não podemos impedir que os nossos profissionais, nossos comerciantes, nossos empresários, que realmente fechem as suas. É uma tristeza nós passarmos por aí e ver muitas lojas fechadas, comércio fechado, restaurantes fechados, né? Empresas que encerraram as suas atividades aqui no Brasil, ou em São Paulo, mais propriamente dito, porque não tinha condições de manter o comércio aberto com os funcionários, porque são dívidas e dívidas que vão se acumulando. Então, nós entramos com esse projeto e queremos o bom senso para que continue, já flexibilizou, já ajudou bastante. Veja que nós estamos na fase vermelha, já não é o que nós pedimos, mas já estamos caminhando para um entendimento a respeito. Agora, deputado, o senhor fez também uma outra indicação, a 4005 de 2020, onde também é solicitado o aumento do horário de funcionamento do comércio para 24 horas. Então, explica para a gente, deputado, qual a diferença da indicação para o projeto de lei 719 de 2020, do qual a Júlia conversou com o senhor agora. Explica para a gente como que funciona e qual é a diferença. A diferença é o seguinte, Tayana, o 24 horas, eu fiz isso durante aquele período, principalmente das festas de final de ano. E aí, nós pedimos, que é um projeto de lei que tem que passar pelas comissões, tem que é um pouco mais moroso, anda um pouco mais lento, mas não anda na mesma velocidade que uma indicação. A indicação, nós fizemos isso porque nós conseguimos passar mais rapidamente nas comissões e o governador decide. Ele decide, assim como ele pode vetar esse outro projeto. A indicação, ela é mais ágil, mais rápida. Então, eu fiz a indicação pós as festas, que terminou as festas, né, final do ano, e que o pessoal realmente procurou o comércio de tal maneira. Só que a pandemia continuou. Então, nós queremos não só durante o período de pandemia, mas pós-pandemia, até nós chegarmos realmente a toda a imunização, a vacina, que todos venham ser vacinados. Então, a indicação é um projeto mais rápido para que possamos, então, nós termos agilidade e venha ter efetividade. Então, eu coloquei das 7
até a meia-noite, para que até as pessoas, os comerciantes, venham se adaptar, adequar melhor os seus horários e possam continuar a atender a população e não tenham as suas portas fechadas. Perfeito. Então, muito importante o deputado dizendo, contando para você que está em casa, justamente essa diferença e o quanto também, então, essa indicação pode acelerar esse processo nesse momento. Deputado, falando um pouco da população na periferia, a gente já escutou desde o início da pandemia que a população ali na periferia tem uma certa resistência, né, do uso de máscara. O senhor imagina qual seria a solução, então, para o enfrentamento da Covid-19 nesses locais? Como, né, então, se pode auxiliar essa população para que se tenha essa melhor consciência? Tainá, é a seguinte, eu vejo... desde o início da pandemia, quando iniciou, que nós entramos com o projeto da flexibilização, do uso, da obrigatoriedade do uso de máscara, de ter um álcool gel, tanto numa entidade religiosa, como num comércio, como em qualquer lugar onde você possa realmente frequentar. E o que acontece? Nós temos, assim, nosso povo, nós temos muita indisciplina, né? Nós temos muita indisciplina. E aí, o que está sendo feito? Quando você entra na padaria perto de casa lá, obrigatório o uso de máscara. Um dia desses aí, no ano passado, eu fui rapidamente, deixa eu ir lá na padaria, fui rapidamente. Quando cheguei lá, que eu pus o pé na porta, eu esqueci a máscara, entendeu? Que é muito forte. Aí eu voltei em casa, eu vou colocar a máscara, pelo amor de Deus. Não podemos, porque às vezes é um esquecimento. Mas o que nós estamos vendo aí é proposital. Só que o proposital, aquele que fizer o desdém, aquele que não se disciplinar, ele vai ter sim o Covid. Ele vai proliferar o Covid. Então, é um apelo que nós fazemos às pessoas da periferia, do centro, seja da onde for, quando vai frequentar um culto religioso, com as medidas protocolares estabelecidas, isso está sendo feito, ou no comércio, aonde for, que use a máscara, que use o álcool gel, porque você está protegendo não somente a você, mas também a sua família. Porque se você adquirir, você leva para sua casa, você sabe muito bem, muitas famílias, né, quando pega um, normalmente pega a família. Eu hoje tenho uma condição de família em que a esposa, o marido e as crianças são menos suscetíveis, né, assintomáticos, eles são assintomáticos. Mas se você levar, né, você que não está usando máscara, além de transmitir, levar para a sua casa. Então, ame a sua família, ame o seu ente querido. Mas eu não conheço lá o Joel, o Pedro ou o Mané, mas eu amo a minha família. Então, juntos, se nós nos disciplinarmos, com certeza nós vamos sair melhor, nós vamos vencer juntos essa pandemia, até, logicamente, que a vacina chegue a todos e possamos, assim, estar de uma maneira um pouco melhor. Deputado, e sobre o seu mandato, né? O ano de 2020 a gente sabe que foi atípico e eu queria que o senhor fizesse um balanço aí de como foi o seu trabalho em 2020, apesar da pandemia, e queria que o senhor falasse também o que o senhor espera para 2021, para possível pós-pandemia, após a vacinação, que deve acontecer aí até, né, no segundo semestre. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Então, no nosso mandato, de 2020, como você já bem frisou, né, foi atípico. O que aconteceu? Nós tivemos que nos reinventar, buscar, né, projetos importantes para que viéssemos dar aquela atenção à necessidade da população. Então, nós tivemos bem encaminhados, nós aprovamos o projeto, né, que nós estamos aí vendo a questão das escolas, né, que é internet gratuita, né, dentro do projeto que foi aprovado na Assembleia Legislativa, uma emenda de nossa autoria, internet gratuita para todos os alunos da rede pública estadual. 3.500.000 alunos, apenas 42% tinham acesso, né, naquele momento, à internet. Então, e os outros 58, onde estão, não teriam, estão em estado de vulnerabilidade. Então, nós conseguimos aprovar essa emenda e o que acontece é que agora o governo, né, através do secretário de Educação, está fazendo sempre um excelente trabalho, onde
já foram adquiridos 750 mil chips, mais, sendo 500 para os alunos, 500 mil e 250 para os professores, mais tablets, mais notebooks, para que eles possam melhor, junto à central de mídia, dar atenção a esses alunos, porque nós tivemos agora a volta às aulas e o que acontece? É facultativo. Algumas escolas, pelo menos 800 escolas que têm o conhecimento, não abriram ainda as suas salas de aula. E tivemos alguns casos em algumas escolas que abriram, mas tiveram que fechar, porque a pandemia está aí ainda. Então, visto isso, já foi um grande avanço, né, essa emenda de minha autoria, do qual aumentou o número de alunos que possam ter acesso à internet, porque muitos não têm, não tinham. Tinha TV através da central de mídia do Estado, mas não era o suficiente para você interagir juntamente aos professores. Então, foi um grande avanço, queremos aperfeiçoar, isso vai continuar pós-pandemia, com certeza. Tivemos também a visita virtual e presencial, religiosa e familiar, que nós tínhamos naquele momento, que o familiar não conseguia falar com o seu ente querido que estava lá internado. Também a emenda de nossa autoria foi aprovado e aí passaram a família a ter a informação dos médicos, dos profissionais de saúde e também falar com o seu ente querido a saber o que estava de fato acontecendo. Porque no começo você só sabia alguma coisa quando vinha lá, quem traz a roupa, traz o documento, aí você já sabe qual é a notícia do que você vai ter quando você chegar lá no hospital, além do problema da infecção. Então, eu vou lá verificar, então era cerceado de visitar o seu ente querido, então nós aprovamos também essa emenda, foi muito importante em 2020, considero que foi um trabalho difícil, mas que é gratificante ver que essas ações estão tendo esse projeto efetividade. E para 2021, para 2021, nós temos a grande expectativa de que a vacina chegue rapidamente e que venha atender o maior número de pessoas possível e que possamos continuar o nosso trabalho a fim de que venham dar um bom andamento à economia, ao nosso Estado e ao nosso querido povo paulista. Deputado Tenente Nascimento, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a Júlia, a Tainá, a Rede Alesp e a todos vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando e peço a vocês, acompanhem o nosso trabalho. Venha, acompanhe o nosso trabalho e eu agradeço e que Deus possa abençoar a todos nós. Muito obrigada, deputado. Bom trabalho para o senhor. Um estudo do DIEESE aponta que o salário mínimo deveria ser de R$ 5.495. O levantamento do DIEESE usou como base o preço da cesta básica mais cara do país, a da capital paulista. Por aqui, a cesta básica custa R$ 654,15. Nos últimos 12 meses, o valor do conjunto de alimentos subiu 26% a 40% em São Paulo. Em 11 das 17 capitais analisadas pela pesquisa, a cesta básica custa mais da metade do salário mínimo atual. As exceções são Belém, Salvador, Recife, João Pessoa, Natal e Aracaju. E vale lembrar, Thay, que o salário mínimo atualmente é de R$ 1.100, ou seja, o salário mínimo proposto pela entidade é 5 vezes maior do que o atual. Jornal da Rede Alesp. Com ampla aceitação na Câmara dos Deputados, é muito provável que o projeto de lei 19 de 2019, que trata da autonomia do Banco Central, passe na casa. Os deputados federais governistas esperam, no mínimo, 300 dos 513 votos, o que conferiria ao novo presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, um bom primeiro passo em direção ao encaminhamento da agenda liberal defendida pelo governo. Com a autonomia do Banco Central garantida por lei, a instituição brasileira se aproxima das autoridades monetárias de países como Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Chile e México. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, a autonomia da instituição garantirá ainda a estabilidade monetária para o Brasil.
Jornal da Rede Alesp. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, o funcionário que se recusar a tomar a vacina contra a Covid-19 sem apresentar uma justificativa médica poderá ser demitido por justa causa. O Ministério do Trabalho orienta que as empresas invistam em conscientização e negociem com os seus funcionários para evitar as demissões. O Supremo Tribunal Federal decidiu que, embora não possa forçar ninguém a se vacinar, o Estado pode sim impor medidas restritivas aos cidadãos que se recusarem a tomar a vacina contra o novo coronavírus. Jornal da Rede Alesp. E essa questão, Thay, relembrando mais uma vez, nós falamos isso lá na abertura do jornal, justamente sobre esse caso do Ministério Público, né? Falando sobre essa questão do justa causa. Nós ouvimos aqui no Jornal da Rede Alesp uma especialista em direito falando sobre essas questões, de até que ponto o funcionário tem o seu direito de querer ou não tomar a vacina, as empresas têm o direito ou não de ter esse funcionário, então, que em algum momento, já que não tomou a vacina, possa infectar os outros funcionários nesse momento. Então, corre lá no nosso canal do YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo, porque nós temos justamente sobre esse tema, né, Tayana? É importante essa reflexão também, né, do não tomar a vacina. Exatamente. E por outro lado, a gente também falou aqui, a gente conversou também com um deputado que tem um projeto de lei onde não torna obrigatório a vacinação. Ele falou, inclusive, que ele não é contra a vacinação, ele é a favor, porém, ele acha que essa medida de obrigar a tomar a vacina não seria interessante. Então a gente ouve aí vários especialistas, né, Julie, também os deputados aqui na Assembleia e todas as propostas e vai trazendo a informação para você. E justamente isso que o jornalismo faz, né? Ouvir os dois lados e todas as opiniões, né, das pessoas e levar a melhor informação para você que você entenda em casa justamente essas notícias e entenda o que acontece nesse momento. Ainda falando em vacina, olha só, a farmacêutica Pfizer afirmou que elevou a produção para dobrar a oferta de vacinas contra a Covid-19. Embora a empresa não tenha dado nenhum número de produção para apoiar a estimativa, a porta-voz Amy Rose disse que a Pfizer espera que o tempo de produção seja reduzido quase pela metade, de 110 dias para uma média de 60 dias para um lote da vacina Covid-19. A produção do material genético que forma a base da vacina demorou inicialmente 16 dias, mas em breve levará apenas de 9 a 10 dias, disse a Rose. O CEO da Pfizer, Albert Bourla, disse na semana passada que a empresa espera entregar 200 milhões de doses de sua vacina aos Estados Unidos até o fim de maio. E agora sim, mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp, prestação de serviço. Continuamos falando de saúde e sobre um soro contra a Covid-19, Tayana. Um soro para tratamento da Covid-19 desenvolvido no Brasil a partir do plasma de cavalos apresentou anticorpos neutralizantes contra o novo coronavírus, até 150 vezes mais potentes do que os presentes em ex-pacientes que tiveram a doença. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Luiz Eduardo Cunha, ele é médico veterinário. Boa tarde, doutor Luiz, bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Boa tarde, obrigado pelo convite. Pois é, esse mundo científico é fascinante, né? Nós vemos diariamente o quanto, né, os pesquisadores têm se debruçado para buscar alternativas para a Covid-19. Então, eu gostaria que o senhor contasse para a gente, então, como é feita essa produção do soro. Luiz, você nos ouve? Vamos fazer a gente vai fazer a reconexão aí com o Luiz, mas nessa minha abertura, né, Tayana, eu falava justamente sobre o quanto a ciência está tão em voga e o quanto a gente vê os pesquisadores debruçados em novas alternativas, né, em busca de soluções aí para a Covid-19. Então, voltando agora, Luiz Eduardo, como é que é feita então essa produção de soro? Acho que não temos o Luiz, Tayana, mas seguindo então a sua opinião sobre essa questão de ciência aqui no Brasil.
Exatamente, Júlia. A gente vê a ciência trabalhando de todos os lados, né? Agora a gente via sempre os médicos, agora a gente está vendo também médico veterinário trabalhando com tudo isso. Então você vê que é uma força-tarefa, né? A gente vê vários especialistas de vários ramos aí tentando, né, uma solução para que a gente volte à vida normal, ou para que a gente passe, né, por esse período tão difícil que a gente vem passando. Né? E ainda falando de spoiler, que nós duas gostamos de falar sobre, eu gravei ontem um programa com o professor Carlos Américo Pacheco, diretor-presidente da FAPESP, a FAPESP, que é essa agência reguladora aqui no estado de São Paulo para ciência e tecnologia e para pesquisa, e ele falava justamente isso, Tayana, que você abordou agora, que é muito importante, não só para as questões de saúde, mas também inovação e tecnologia para os outros problemas do dia a dia, além da Covid-19, né? Não se pode parar as pesquisas, claro, 95% talvez dos pesquisadores aqui no estado de São Paulo e no Brasil estejam debruçados em conseguir novas práticas para pensar em Covid-19, mas, né, Tayana, vamos além disso. Então, você pode refazer a pergunta para o doutor, por favor? Doutor Luiz, você nos ouve agora? Ouço. Tá certo. Doutor Luiz, então explica pra gente, né, como é feita aí a produção desse soro? Pois então, o Instituto Vital Brasil é uma instituição de pesquisa que já produz soro há 101 anos. É ligado à Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. E no início da pandemia, em março, abril, né, a gente, frente a essa tragédia que estava acontecendo, a gente reuniu os pesquisadores aqui para ver como que a gente poderia, né, com a nossa expertise, né, dar uma resposta para a sociedade. A felicidade nossa foi que parceiros aqui perto, né, como a UFRJ, né, e a Fiocruz, junto com a gente estabeleceu um protocolo de produção de soros em cavalos. Né? Por que cavalo? Né? Porque o cavalo é um bioreator biológico já de grande competência, ele produz muito sangue, muito anticorpo, né? E a pergunta primeira é se esses cavalos responderiam, né, a esse estímulo de proteína S do vírus. Né? Então, aproveitando a plataforma de produção de soro, né, como o soro antiofídico, antihipotrópico, né, crotálico, e o antirrábico, que a gente faz há muitos anos, a gente estabeleceu um protocolo de imunização desses cavalos, visando que os cavalos produzissem anticorpos contra a proteína S do vírus Covid, com a intenção de, depois dessa produção, a gente conseguir obter um medicamento que fosse eficaz para o tratamento da Covid. Né? Aproveitando a sua pergunta, Tatiana, a diferença do soro para a vacina é que o soro é um produto, é um medicamento para tratamento. Né? Ele vai ser usado o mais breve possível, na nossa expectativa, para tratar pacientes doentes. Né? A vacina não, a vacina é prevenção, a vacina a gente usa, né, com o intuito de que o ser humano produza o seu anticorpo e se proteja, né, que fique em memória imunológica contra um ataque do vírus. Né? E agora, doutor Luiz, por que então os cavalos foram escolhidos para serem os produtores do soro? Os cavalos já são usados para produzir soro há mais de 120 anos. Né? Em 1890, na França, já produziam soro antidifitérico, antitetânico usando cavalo. Por quê? Porque o cavalo é um animal de grande porte, é um animal de fácil manejo. A gente encontra no mundo inteiro, quer dizer, a OMS, por exemplo, padroniza já uma produção de soro em equinos, né? Orienta como animal modelo para essa produção, e ele produz muita quantidade, ele doa muita quantidade de plasma, responde bem aos antígenos de uma forma geral, e também não apresenta doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, o bovino tem, né, da vaca louca, né? E o cavalo não tem essas coisas. Então, é um excelente doador de sangue e, para nossa grata surpresa, os cavalos responderam muito bem ao estímulo, né, que foi dado, que é aquela proteína S, aquele pedacinho do vírus, né, que fica na coroa do vírus, que é o spike, né, que é o espinho ali da proteína do vírus, né, que a gente inoculando em cavalo, o cavalo produziu grande quantidade de anticorpo que neutraliza essa proteína.
Então, na prática, o que a gente está desenvolvendo é pegar esse plasma de cavalo, processar ele aqui no Niterói, na nossa sede, e num laboratório de biotecnologia, de equipamentos de última geração, a gente transforma esse plasma equino rico em anticorpos em uma solução que é hoje conhecida como IFBA, né, insumo farmacêutico ativo, né, que está rico em anticorpos já descaracterizados, que seriam anticorpos de cavalo, pronto para serem formulados e envasados já como um medicamento final para que a gente pudesse iniciar os testes clínicos. Agora, como que funciona, né, o soro no organismo do ser humano? Porque ajuda a prevenir o contágio pelo novo coronavírus. Então, eu queria que o senhor explicasse melhor para a gente como que funciona isso no organismo. Ele não ajuda a prevenir o contágio. Quem ajuda a prevenir o contágio é a vacina. Aquela vacina estimula o corpo do ser humano a responder com anticorpos e também tem memória imunológica. O soro é para tratamento, é para pacientes doentes. A gente, no estudo clínico que está propondo agora, vai ser executado, se Deus quiser, pela equipe do Instituto DOR, né? A gente está propondo usar em pacientes que está saindo do quadro leve para quadro moderado. Aquele paciente que a evolução dele está caminhando para o caso grave. Sintomas de 7 a 10 dias, né, com tendência a piorar. Esse é o paciente que a gente está elegendo como o paciente ideal para que a gente possa realizar esse estudo clínico. Para quê? Para que a gente veja a segurança do produto em ser humano e, principalmente, a eficácia desse produto na neutralização do vírus, né, já circulante no paciente. O objetivo dessa terapia é a gente inocular uma grande quantidade de anticorpos produzidos pelo cavalo e processados em laboratório, né, purificados. Essa grande quantidade de anticorpos inoculado no paciente doente, ele vai provocar uma redução da viremia nesse paciente, ele vai provocar uma diminuição da quantidade de vírus circulante nesse paciente e essa baixa de vírus circulante vai dar uma chance para o paciente para ele recuperar e sair desse quadro que está evoluindo para um quadro grave e sair desse quadro até para alta hospitalar. A nossa esperança é que esse soro seja eficiente, né? Óbvio que não é 100%, nenhum medicamento é 100%, ainda mais um medicamento biológico, mas a gente a aposta nossa é que ele vai trazer um resultado muito positivo na recuperação desses pacientes. E, doutor, até para quem é leigo no assunto, né, diferenciar, então, esse uso do soro e o uso da vacina. Um poderia complementar o outro? Como é que funciona? Não complementa. A vacina é prevenção, né? A vacina é para aplicar em seres humanos sadios, né? Inclusive essa que está sendo aplicada no Brasil são pacientes sadios, acima de 18 anos, né? Não pode ter febre, até para pacientes, pessoas grávidas, mulheres grávidas, ainda há um questionamento com relação a isso que não foi testado, né? Então a vacina é para prevenção, tanto que os números que são necessários são de milhões de doses, que é para prevenir, inoculando o maior número possível de pessoas. O soro é tratamento, o soro é para pessoas que estão doentes. E nesse primeiro estudo, fase 1, fase 2 e fase 3, serão pacientes que estarão hospitalizados, inclusive. Então, o soro é tratamento mesmo, é tirar a pessoa do hospital. A vacina é para evitar que a pessoa entre no hospital. O soro é para tirar a pessoa, se Deus quiser, viva do hospital. Agora, quais são os custos, né, aí dessa produção? É algo que pode ser colocado à disposição de toda a população? Pois então, como eu falei, é para a população doente. Os números não são igual de vacina, não são milhões, são milhares de ampolas, né? O número é bem menor, tá? Nossa toda a produção que a gente já faz historicamente, né, no Instituto Vital Brasil, vai ser direcionada para o SUS, como é hoje, né, dos outros soros, né? A questão do custo nisso não é significativa nesse momento, porque a gente está usando as plataformas que a gente já usava para outros soros. Óbvio que agregou um custo aqui a colar. A própria FAPERJ, do governo do estado do Rio de Janeiro, já está dando um aporte de recursos para a gente continuar essas pesquisas. Então, a questão do custo não é relevante nesse momento.
O nosso problema hoje é a gente já estamos pensando em aumentar a escala de produção desse medicamento, né? E até em associação com os outros laboratórios produtores no Brasil, como o Instituto Butantan, a Fundação Ezequiel Dias em Belo Horizonte, o CPPI no Paraná, são laboratórios produtores de soro que terão que entrar nessa composição de produção de larga escala, porque é um produto biológico que demora para ser feito. Então, a gente precisa de uma estrutura de boas práticas, de certificadas e tal, que são estruturas que a gente já está prevendo ampliar, mas que já temos instalado uma capacidade, juntando todos os laboratórios produtores de soro do país, uma capacidade muito boa de atender o SUS, pelo menos numa primeiro aporte de grande quantidade de ampola. Uma grande notícia, então, que o senhor nos dá aqui no Jornal da Rede Alesp, que é o uso, então, desse soro contra a Covid-19. Agora, o senhor falou, né, é para ser usado nos pacientes que estão ali em internação, é isso? Isso. E dentro desse estudo que foi feito, a redução teria o quê? Uma redução de tempo desses pacientes internados? Como é que funcionaria, então, na prática? Porque a gente sabe também que quanto menos tempo esse paciente estiver internado, duas coisas boas, que ele vai se recuperar antes e também que eu abro um leito para uma outra pessoa. Exatamente. Essa estratégia que a gente está achando que o soro vai poder ajudar, né, para reduzir o impacto dessa pandemia. Mas eu tenho que esclarecer que o produto está na fase de IFA. A gente está finalizando a formulação desse produto para ele ser ampolado muito brevemente e a gente iniciar o estudo clínico. Esse estudo clínico que a gente vai iniciar também muito brevemente, ele é que vai balizar para a gente que as hipóteses que a gente levantou, né, serão confirmadas. Quais são as hipóteses? Nós estamos prevendo que um tratamento, no pior caso, seria em torno de 5 ampolas de 10 ml. Isso o estudo clínico vai indicar para a gente se isso procede ou não procede. Pode ser menos, né? Ou pode ser que exija mais. Então, esse estudo clínico que a gente pretende iniciar na primeira quinzena em março, a gente espera ter essas respostas, né, para que balize a gente nas próximas ações. Né? Tudo agora a gente está focado, né, em preparar essas ampolas o mais rápido possível, apresentar toda a documentação à Anvisa, que já vem negociando com a gente trocas de informação e orientação já desde o ano passado. Então, a gente já está em conversa com a Anvisa já há mais de 5 meses, né? E para ela acompanhar esse processo, ela está acompanhando esse processo, mas a gente ainda não oficializou o pedido do estudo clínico, porque tem ainda uma necessidade de complementação de alguns testes e também realizar a formulação desse produto e o invase dele, para que a gente entre com essa solicitação. Mas a gente espera que isso seja o mais breve possível, né? E voltando à tua pergunta, o objetivo é, de fato, tratar os pacientes que estão hospitalizados, internados, e para evitar que ele entre para a UTI. É aquela fase que ele não está ainda na UTI, né? E o produto, a gente acha que esse medicamento soro, ele vai tirar esse paciente ou diminuir muito o risco desse paciente que entre com UTI e seja necessário uma ventilação, uma intubação ou uma coisa mais invasiva. Há estudos fora do país, já na Argentina, na Costa Rica, o México está iniciando também e a Índia está começando também esse processo, mas há já indicações, né, de estudos clínicos que já estão no início de fase, já indicando essa redução, né, de casos que ficam graves, né? Então, há um cenário positivo já de testes que estão sendo feitos em outros laboratórios. Por isso que a gente fica mais animado ainda. Tá certo. O objetivo sempre é reduzir internação e reduzir, óbvio, no final, morte, né? Esse é o foco que a gente está estudando para que a gente consiga botar esse medicamento o mais rápido possível no SUS, né? Para que a gente possa atender o maior número de brasileiros possíveis. Tá certo, Luiz Eduardo Cunha, médico veterinário e pesquisador do Instituto Vital Brasil. Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada. Eu que agradeço, estamos sempre à tua disposição. Obrigado.
A importância do planejamento familiar foi tema de um ato solene aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. E a minha companheira de bancada aqui, a repórter Tayana Conrad, traz agora as informações para a gente. Por iniciativa da deputada Janaína Pascoal, do PSL, foi realizado um ato solene em defesa da esterilização e autonomia individual. O evento contou com a presença de autoridades e especialistas no assunto. A deputada Janaína Pascoal defende a atualização da Lei de Planejamento Familiar e justificou a importância do debate. Desde o período em que eu lecionava bioética, eu abordava com os meus alunos a Lei de Planejamento Familiar, evidenciando que para a época em que foi criada, ela era um avanço. Porém, nos dias de hoje, talvez, eu entendo que sim, mas talvez ela precise de uma atualização. Seja para que a mulher possa fazer a laqueadura durante o procedimento de parto, cesárea, seja para que o homem ou a mulher possa decidir fazer esterilização sem a anuência do seu parceiro, seja para que a pessoa com deficiência tenha direito a ser ouvida, obviamente depois de orientada, esclarecida, e possa decidir fazer uma laqueadura, uma vasectomia. O mesmo se aplica às pessoas que sejam dependentes químicas. O doutor Eduardo Jorge Martins Alves Sobrinho, médico sanitarista e autor da Lei de Planejamento Familiar, falou sobre a proposta. Eu coloco pelo menos 3 grandes sujeitos que discutiram conosco, os deputados e senadores naquela época. Primeiro, o movimento de mulheres foi muito presente. Havia aqui em São Paulo uma intensa mobilização. Eu lembro muito bem da presença da grande professora Elza Bercor. Foi muito importante todo o acompanhamento, todo o processo de acompanhamento do movimento de mulheres durante todo esse período. O segundo interlocutor muito importante é a área médica. O Conselho Federal de Medicina, os Conselhos Regionais de Medicina, os especialistas na área da obstetrícia, da saúde da mulher, que o tempo todo estiveram presentes, discutindo conosco e ponderando questões em relação a temas tão delicados como esse. E o terceiro interlocutor muito importante foi a Igreja Católica. O Brasil é um país cristão, maciçamente cristão, e a Igreja Católica é o maior ramo do cristianismo no Brasil, um ramo ao qual devemos grande parte da nossa formação enquanto país, devemos muito, graças a Deus. E a Igreja Católica foi um interlocutor muito importante durante todo esse processo. O doutor Rafael Câmara Medeiros Parente, médico e secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, comentou sobre alguns pontos da Lei de Planejamento Familiar que precisam ser amplamente discutidos. A lei ela tem alguns pilares e que cabem ou não discussão. Primeiro, a questão da idade, 25 anos. Por que seria, por que não seria? Segundo, a questão do ou 2 filhos, né? Então, por que teria isso e por que não teria isso? Obviamente, partindo do princípio que a pessoa é maior de idade. Outra questão também é a questão da anuência do parceiro. Então, são outros pontos, é um outro ponto que cabe discussão. A doutora Rosana Beraldi Bevervanso, procuradora de Justiça do Paraná, levantou questões sobre o planejamento familiar no caso de pessoas com deficiência. Passaram-se 25 anos e algumas atualizações são indispensáveis. Por exemplo, nós tivemos a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi um consenso universal, né? Digamos assim, é uma ética universal no trato dos direitos da pessoa com deficiência, e que ela influenciou estruturalmente, na essência, a Lei Brasileira de Inclusão ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E houve uma reestruturação completa do regime das incapacidades no nosso direito. A deficiência, a avaliação da deficiência não é mais exclusivamente pelo critério médico, mas é biopsicossocial. Vamos agora com mais entrevista, uma coladinha na outra. A gente vai falar agora sobre o Projeto Guri. Você sabe o que é o Projeto Guri? O
Pois é, o Projeto Guri é um programa que desenvolve o ensino musical e a inclusão sociocultural para 13 mil crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos em 44 polos da capital e também em cidades da região metropolitana aqui de São Paulo. Sobre esse projeto, nós vamos conversar agora com a Narayane, coordenadora pedagógica do Projeto Guri. Boa tarde, Narayane. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade. Narayane, o Projeto Guri é um programa que completa agora em 2021 26 anos, né? A gente disse agora na abertura da sua entrevista, são 13 mil crianças e adolescentes atendidos nesses 44 polos. Você pode começar a nossa entrevista contando essa missão do projeto? Sim, com muita alegria. Bom, lembrando que esses 13 mil alunos, né, da capital grande de São Paulo, o projeto aqui na capital grande de São Paulo, quem faz a gestão desde 2008 é a Santa Marcelina Cultura, e esse projeto ele é estadual, né, um projeto da Secretaria de Educação e Economia, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Então também há o Projeto Guri, né, no interior e litoral, que também quem faz a gestão é outro OS, né, mas capital grande de São Paulo, nós da Santa Marcelina Cultura fazemos a gestão, né? Então, é um projeto de educação musical e inclusão sociocultural e que atendemos, né, mais de 13 mil alunos por ano, né? Pensando assim, nós oferecemos os cursos, né, o atendimento das aulas de música. São diversos instrumentos, então todos os instrumentos da orquestra, né? Então família de madeiras, flauta transversal, clarinete, saxofone, oboé, fagote, família de metais, né? Tem trompa, trompete, trombone, eufônio, tuba, tem a família das cordas friccionadas, né? Que são os instrumentos tocados com arco, né? Então violino, viola, violoncelo, contrabaixo. Tem também a família de percussão, né, que é uma família enorme de instrumentos, tem as teclas, marimba, vibrafone, xilofone, tem bateria, né, tem também canto, tem os instrumentos de cordas dedilhadas, violão, viola caipira, cavaquinho, bandolim, guitarra elétrica, contrabaixo elétrico, enfim, os cursos de instrumentos e canto, né, então espalhados em todos os polos de ensino do Guri da capital grande de São Paulo. Temos também os cursos de iniciação musical para crianças, né, que são as crianças de 6 a 9 anos. Então, a partir dos 10 anos é o curso sequencial, que são os instrumentos e canto, ou canto. E também tem aulas de teoria, coral, e também tem curso para adultos, é uma iniciação musical para adultos. Então, a família toda pode participar do programa Guri, não só a criançada, os adolescentes e os jovens, mas a família também pode aprender música, né, junto com os filhos, sobrinhos, netos, enfim. Narayane, você tocou nesse ponto, né, que todo mundo pode estudar música, e eu queria que você falasse justamente sobre isso. Qual é a importância do ensino musical, principalmente para os jovens? A gente compreende que a música é um direito de todos, né, e ela é essencial para a formação do ser humano enquanto uma formação completa, né, para criança, adolescente, seja a pessoa em qual idade esteja, né, nunca é tarde para se aprender música, para entrar em contato com essa linguagem, com essa arte, com essa experiência, né, dessa experimentação estética. Então, é um direito de todos. Então, para estudar no Guri não precisa ter conhecimento prévio, os cursos são totalmente gratuitos, né? E é uma formação muito importante, né? Que ela vai contribuir, né? No desenvolvimento humano, sensível, né? No fortalecimento de vínculos familiares, né? No fortalecimento da pessoa enquanto sujeito, né? Nessa valorização da vida e do respeito de si mesmo, né? Então, é muito comum alunos, por exemplo, crianças, adolescentes, né, que começam a estudar música no Guri, são muito tímidos, não conseguem falar, ficam mais quietinhos na aula, e ao longo do desenvolvimento, né, desse processo, vão se tornando mais confiantes, né? A gente
desenvolve um trabalho também com uma equipe de assistentes sociais, com oficinas socioeducativas, também para fortalecer, né, essa identidade de cada um, essa autoestima, para que cada um também conheça a sua própria voz, as suas potencialidades, né, e seus limites, suas fragilidades também, que os alunos e adolescentes, as crianças consigam também lidar com essas fragilidades, né. Também pensando no trabalho da equipe social, do desenvolvimento social que a gente desenvolve no programa Guri, também de fortalecimento dos territórios, né, das pessoas, né, enquanto moradores dos territórios que estão inseridos, né, de reconhecer esse território, essa comunidade. Então, o fortalecimento também do vínculo ali, das potencialidades que os territórios também têm e dificuldades, né, então também o serviço social também ajuda nesses encaminhamentos ali da rede de apoio, saúde, trabalho, enfim. E a música é essencial, né? Eu acho que para o desenvolvimento humano de qualquer pessoa, seja para depois se profissionalizar ou não, né? Justamente aproveitando esse seu gancho, Narayane, sobre o... Você deu o exemplo, né? Às vezes alguma criança, algum adolescente ainda é tímido e essa expressão artística, né? E essa expressão de você aprender a tocar algum instrumento e ouvir a música deixou a criança mais receptiva também para o mundo. Fazendo um paralelo, né? Vocês, o Projeto Guri, tem grande importância nessa questão, mas as escolas, às vezes, têm lá aula de música, mas aí você põe uma flauta na mão da criança, outras questões. E a aula de música, a musicalidade é muito mais do que isso, do que só aprender a tocar um instrumento, né? É uma expressão corporal, é você entender a história do meio onde você vive também pela expressão musical. Exatamente, né? Estudar música e ter contato com essa arte, com essa linguagem, é muito mais do que simplesmente tocar um instrumento, né? Primeiro se conhecer, né, conhecer o seu próprio corpo, ter esse autoconhecimento, né, desenvolver coordenação motora, tem toda uma parte tanto artística e expressiva, de interpretação, de comunicação, né, que é muito importante na música, né, então o quanto ela fortalece, né, ela fortalece a fala, né, fortalece a segurança, né, a autoestima das pessoas. Quem estuda música, né, consegue se comunicar melhor, né, falar e respirar, a compreensão também da comunicação, né, da frase como um todo, das pausas, né, então tem todo esse lado. Mas também tem todo um lado racional, objetivo, né, e matemático também, né, da teoria musical, de compreender, né, como que o sistema musical foi criado, né, o nosso sistema aqui no Ocidente, sistema atonal, né, tem toda uma relação das notas, dos acordes, dos tons, né, então, assim, também tem todo esse desenvolvimento matemático, né, e racional, que as crianças também vão entrando em contato e desenvolvendo, né, então, assim, como desenvolve muitas partes do cérebro, né, o estudo da música, então, com certeza, elas vão ter mais facilidade nas aulas da escola, na matemática, porque isso está sendo estimulado, né, também. E além, claro, da fruição ali, de tocar no coletivo, de estar com o outro, né, porque fazer música, ninguém faz música sozinho, né, o músico, a musicista pode até tocar e estudar sozinho, né, esse momento do indivíduo é importante, né, de estar sozinho, de estudar o seu próprio instrumento. Mas é necessariamente muito importante o contato com o outro, o contato com o público, ou o contato com o conjunto musical, né? Então, assim, as aulas do Guri, elas são todas coletivas, né? Então, todo o trabalho, o planejamento pedagógico pensado, né, é nesse desenvolvimento individual, mas ele feito coletivamente, né? Então, também, enquanto o coletivo se fortalece, né, para que essas potencialidades mais individuais sejam mostradas, né, sejam desenvolvidas. Então, o coletivo também é muito importante, assim, no fazer musical, né, a sociabilidade, né, também o desenvolvimento da afetividade, né, esse lado socioemocional.
Agora que você está explicando um pouquinho para a gente, né, e falando aí das aulas que serão ministradas, eu queria que você explicasse com essa questão do distanciamento social, como que serão então as aulas nesse ano. E uma outra questão importante também, eu queria aproveitar, você falou que não precisa ter nenhum conhecimento prévio de música para participar, mas a questão do instrumento, como que funciona? Uma ótima pergunta. Bom, o retorno presencial nós já começamos em outubro do ano passado, né? Nós já tivemos um retorno de um dos nossos polos, o Polo Brooklyn. Ele foi reaberto a partir de outubro. Só com as atividades, com as aulas e os instrumentos que podem ser tocados com máscara, com distanciamento. Então, a gente seguiu muito à risca, né, assim, com muito critério, né, todos os protocolos sanitários de higienização, sinalização no polo de ensino, orientação com as famílias, fizemos diversas reuniões. Então, tivemos também uma formação com os professores, né, nessa área, para prepará-los para essa retomada presencial, né, com muito cuidado e segurança. Então, foi um retorno muito tranquilo, não tivemos nenhum caso de Covid ou de contaminação. As crianças e os adolescentes ficaram muito felizes, né, de poder voltar ao polo e tocar um instrumento, então foi muito bacana. Agora, para o ano de 2021, a gente vai ampliar, né, esse retorno. Estamos já se preparando. Agora, dia 22 de fevereiro, começam as aulas, tanto presenciais quanto virtuais. Né, as atividades que não podem ser retomadas presencialmente, como cantos, sopros, né, elas vão ser oferecidas de maneira virtual, como foi no ano passado. Né? Nós temos uma programação de videoaulas e aulas síncronas também, encontro entre professores e alunos ao vivo, né? Por meio de plataforma virtual. Então, todos os instrumentos musicais nós disponibilizamos nos polos de ensino. Nessa retomada, claro que a gente tem agora um pouco de restrição, né? Então, os instrumentos de sopro, nesse momento, eles não podem ser tocados, né? Então, as aulas síncronas, esses alunos que estão em casa fazendo aula, os professores, eles fazem diversas atividades musicais, né? Não necessariamente só com instrumento, porque alguns alunos não têm, né? Muitos dos alunos não têm instrumentos musicais. Mas o desenvolvimento pode ser também oferecido, enfim, continuado de uma outra maneira, né? Com atividades diferenciadas de formação na área de teoria musical, né? De percepção, de ampliação de repertório, de apreciação musical, jogos musicais, enfim. Então, a gente fez um novo planejamento, né, com todas as atividades pedagógicas para poder oferecer, né, ainda esse atendimento de educação musical mesmo à distância e com a restrição de instrumentos, né? Então, para quem gosta de fazer música, é possível, sim, fazer música à distância, mesmo com essas restrições, né? Claro que a gente não vê a hora de poder tudo voltar ao normal. É isso mesmo. Narayane, muito obrigada pela sua contribuição, falando desse tão importante projeto, que é o Projeto Guri. Muito obrigada, bom trabalho aí para você. Muito obrigada, eu que agradeço. E uma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo em 11 países revela um dado alarmante. O Brasil lidera os casos de depressão e ansiedade durante a pandemia do novo coronavírus. Segundo o estudo, o Brasil é o país que mais tem casos de ansiedade, 63%, e de depressão, 59%. Em segundo lugar está a Irlanda e em seguida aparecem os Estados Unidos. E mulheres, jovens, pessoas com algum histórico de desordem mental e aqueles que ficaram desempregados foram os que mais relataram esses sintomas de ansiedade e depressão diante do confinamento. De acordo com a pesquisa, a saúde física e mental está diretamente ligada com atividades de lazer e, em tempos de pandemia, os parques se tornaram uma das poucas opções seguras. É sempre bom lembrar que a atividade física pode ajudar no combate à depressão. Jornal da Rede Alesp. O senador José Maranhão, do MDB, morreu ontem por complicações decorrentes da Covid-19. Ele estava hospitalizado desde o fim de novembro de 2020. Maranhão, de 87 anos, foi internado durante o segundo turno das eleições no país. Depois da votação, ele se sentiu mal, fez os exames e constatou que estava com o novo coronavírus. Inicialmente, o senador foi internado em um hospital particular de João Pessoa, mas foi transferido dia depois
para São Paulo, onde ficou internado na UTI do Hospital Vila Nova Star. Segundo a assessoria de José Maranhão, que era presidente do MDB na Paraíba, seu corpo será levado para sua terra natal, Araruna, no interior do estado, onde será enterrado. Voltamos com ela, a nossa repórter Priscila Silvério. Quais, então, as novas informações que você traz para a gente agora no Jornal da Rede Alesp? Priscila, boa tarde. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Tayana. Boa tarde a todos que acompanham a programação da Rede Alesp, o Jornal da Rede Alesp. Olha, eu vou falar rapidinho, então, do que nós temos para amanhã. Quarta-feira, um dia bem agitado aí no Parlamento Paulista, né? Às 11 horas da manhã, marcada uma reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e tem a finalidade de apreciar 7 itens. Essa reunião vai acontecer em ambiente virtual, vai ser transmitida ao vivo, então, pela Rede Alesp e também pelo canal do YouTube. Então, é possível acompanhar essa reunião, seja pela TV, seja também pela internet. Essa reunião de decoro, Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, recebe as denúncias feitas por deputados, pelos seus pares, né, quando alguma ação, atitude não foi identificada ali como algo correto. Então, os deputados, membros dessa comissão, investigam, né, o que realmente aconteceu e depois julgam esse parlamentar. A presidente desta comissão é a deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB. Olha, às 14 horas tem a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que tem a finalidade de apreciar uma pauta com 39 itens. Também vai acontecer em ambiente virtual. O presidente desta comissão é o deputado Mauro Bragato, do PSDB. Lembrando que essa comissão ela é muito importante porque ela analisa a constitucionalidade de cada projeto de lei aprovado, apresentado, né, pelo parlamentar e assim depois dá a direção para as outras comissões para serem avaliados e julgados também esses projetos de lei. E às 3 horas da tarde tem Comissão de Assuntos Desportivos, com a finalidade, então, também de apreciar ali uma pauta e vai acontecer em ambiente virtual. O presidente dessa comissão, então, é o deputado Altair Moraes, do Republicanos. E essas são as atividades que acontecem virtualmente. Mais no período da tarde, pequeno expediente 2h30, grande expediente 3h30, ordem do dia às 4h30 da tarde, tudo transmitido pela TV Alesp e também pelo canal no YouTube da TV Alesp, meninas. É isso mesmo, Priscila Silvério. Toda a cobertura aqui pela Rede Alesp e também pelos nossos repórteres aqui que não param, né, Tayana? Exatamente, a gente está todos os dias aí informando você de casa tudo o que está acontecendo aqui no Legislativo Paulista. E boa parte. Obrigada, viu, Priscila? Bom trabalho aí também para você. Eu que agradeço, ótimo finzinho de jornal para vocês. Tchau, tchau. E boa parte, né, da nova geração já questiona com certa frequência comprar uma casa para quê, Tayana? Pensando em respostas para os questionamentos como esse, a aposta da plataforma de locação e gestão de imóveis, Ouse, está no sistema de moradia por assinatura, uma espécie de Netflix de aluguel. É a modernidade. Nesse modelo de negócio, a pessoa aluga uma moradia com a flexibilidade de trocar de endereço a qualquer momento, sem a obrigação de ficar nele 3 anos para não pagar uma multa contratual. Para alguns consultores imobiliários, a moradia por assinatura devolve para o usuário a liberdade de escolher onde morar e por quanto tempo morar, de acordo com a necessidade daquele momento da sua vida. Além de não haver as amarras, então, dos contratos tradicionais de aluguel, a contratação dessa assinatura é simplificada pelo aplicativo da empresa e dispensa a exigência de fiador, depósito ou seguro-fiança. Pelo mesmo dispositivo da empresa, o usuário pode até adicionar serviços extras, como faxina e lavanderia. Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp fica por aqui, só lembrando, se você quer dar sua sugestão
ou algum tema para a gente tratar aqui no jornal, o que faz, Tayana? É só ligar no nosso WhatsApp. O número é 11 99232 5950. Vou repetir. É 11 99232 5950. Deixa lá a sua mensagem. E o Jornal da Rede Alesp volta amanhã. Até lá. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São